Olá pessoal, vamos começar aqui nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o G76, mais um ciclo automático, certo? Que é o ciclo de roscar ou rosqueamento. Tá? Ele tem uma sintaxe um pouco mais complexa em relação aos outros. Tá? Ele trabalha com dois blocos também, a semelhança do G71, porém ele tem vários parâmetros e dos quais alguns precisam ser calculados. Ok, eu vou dar uma explicação aqui um tanto quanto rápida, tá ok? Porque a ideia aqui é a gente usar o ciclo G76 no simulador. Caso vocês queiram uma explicação mais detalhada, vocês podem assistir os vídeos do curso de CNC do professor Clóvis, né, que está aqui também no canal, a partir da aula 26, tá bom? Então vamos lá. Então o primeiro bloco aqui do meu G76, o que é que ele nos espera, tá? Eu tenho aqui o parâmetro P, tá certo? Observa que esse ciclo ele tem parâmetros repetidos, né? E a gente precisa prestar atenção no significado de cada um. O primeiro parâmetro, né, o parâmetro P, ele diz respeito à configuração, né, que você vai atribuir à tua rosca. Né? Primeiramente, você precisa entender que uma rosca ela vai gerar um filete, né, essa geometria aqui, e ela tem alguns parâmetros, como por exemplo o passo, que é a distância, né, entre esses dois picos aqui do meu filete, né, são dois filetes consecutivos, e essa distância aqui eu chamo de passo, tá certo? O passo da rosca. A rosca também, ela também tem um parâmetro que é a altura do dente, né? Então o dente ele tem uma altura, né? A gente aqui vai estar chamando de P, tá certo? E esse parâmetro também precisa ser calculado. Depois eu tenho um parâmetro que é a primeira passada, né? Ou seja, qual a profundidade de corte, tá, da primeira passada. Então também é um parâmetro que a gente vai calcular, ok? Número de passada nós vamos definir de acordo com a altura do dente, né? À medida que a altura vai aumentando, a gente também aumenta o número de vezes que minha ferramenta vai passar, ok? Então vamos aqui. Nesse parâmetro P, ele é composto por três subparâmetros. O primeiro subparâmetro, o parâmetro M, diz respeito ao número de repetições do último passo. Então, observe aqui a figura, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Após essas 6 passadas, né, de corte, né, da minha ferramenta, eu ainda, após terminar a rosca, eu ainda vou dar mais uma, duas passadas para fazer uma finalização e um acabamento melhor da minha rosca. Né? Então você pode preencher com uma, duas ou três passadas. Tá? O segundo subparâmetro, que é o parâmetro S, ele diz respeito à saída angular da rosca. Tá? Então ele é dado em número de filetes cônicos vezes 10. O que significa isso? A gente vai colocar aqui dois exemplos, né, no simulador para que vocês possam entender melhor o significado. Então eu tenho aqui, é muito comum eu ter um canal, né, e depois eu tenho aqui uma rosca na peça. Nessas situações, a minha ferramenta ela vai ter uma saída aqui, né, com o canal, então eu não preciso ter uma saída angular. Então nesse caso aqui, eu preencho aqui o meu parâmetro como 00. Mas há casos onde eu não tenho canal na peça, né? Então isso também é muito comum. Eu simplesmente tenho uma rosca e eu preciso ter uma saída, né, para que minha ferramenta ela possa sair dos processos de rosqueamento. Então, o que é que acontece? Ela vai tendo uma saída angular aqui e vai diminuindo o tamanho do dente até ter uma saída final. E você configura com a quantidade de filetes cônicos que você quer, se um, dois ou três, multiplicado por 10, porque a rosca ela vai fazendo aqui todos os dentes, né, da mesma altura, porém, à medida que ela vai saindo agora da rosca, ela faz o seguinte, ela vem aqui e vai diminuindo o tamanho, né, a profundidade do dente até a ferramenta sair. Tá? Um pouquinho aqui feio, mas espero que vocês entendam. Então, eu tenho uma saída angular, né? Então a altura do dente sucessivamente vai diminuindo até
terminar. Então isso eu configuro com esses valores aqui do subparâmetro, ok? O terceiro subparâmetro é o subparâmetro A, que diz respeito ao ângulo da ferramenta. Para roscas métricas, né, a gente usa a ferramenta com ângulo de 60 graus, que é o que a gente mais usa aqui no laboratório. Porém, você pode ter outros ângulos, como o ângulo de 55 graus, né, para roscas Whitworth, né, roscas trapezoidais e assim sucessivamente. Tá? Então aqui a gente vai usar aqui a rosca de 60 graus. Terminado o parâmetro P, eu tenho agora o parâmetro Q, que também tem outro Q aqui no segundo bloco, que também tem outro significado. O que é que significa esse parâmetro Q? Tá? É a profundidade mínima de corte, ou seja, um valor, né, em micrômetros, né, do raio, onde eu vou dar a menor profundidade de corte. Né? No geral, a gente aqui tem utilizado 100 microns, né, ou 0,1, que tem dado um bom acabamento aqui no processo de rosqueamento da gente, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter aqui uma profundidade mínima, tá certo? Que vai ser respeitada pela máquina. Depois eu tenho o parâmetro R, certo? Onde eu vou definir a profundidade do último passo. Então eu tenho esse último passezinho aqui, aqui no meu desenho, e eu defino ele, qual vai ser essa última profundidade. Geralmente a gente, como essa aqui é o mínimo, né, que eu posso usar, então a gente termina repetindo aqui esse valor, só que em milímetros, né, que é no caso 0,1. Tá? Então não faz sentido eu colocar aqui, por exemplo, o R como, por exemplo, 50 microns, se na verdade o mínimo que eu vou atingir, que eu vou poder colocar, vai ser 100 micrometros, tá? Então veja que o primeiro bloco, né, vai dizer respeito a essas configurações do tipo de rosca que você quer fabricar. O segundo bloco, ele é um bloco onde você vai ter que fazer alguns cálculos para poder fazer o preenchimento correto. Aqui eu coloquei uma sequência, antes mesmo de você começar a programar, você precisa fazer essas contas para que seja facilitada, né, a teu processo aí de preenchimento do G76. Então aqui eu coloquei uma sequência, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a altura do filete, né, o P. Ele está aqui, ó, a altura do filete, né, esse carinha aqui. Para roscas métricas, né, eu uso 0,65 vezes o valor do passo, certo? Então, se eu tiver uma rosca, por exemplo, de passo 5, multiplico por 0,65 e vou ter a altura do meu dente, né, do meu filete aqui da rosca. Depois do primeiro passo, eu vou vir aqui calcular o diâmetro final. O diâmetro final é esse diâmetro aqui, ó, que eu considero do pé do dente a um outro pé do dente, ou seja, esse diâmetro aqui, tá? Que é após os cortes, né, sucessivos, eu vou ter um diâmetro aqui final, tá? Então como é que calcula, tá? Que vai ser diâmetro final, né? Aqui no caso é diâmetro inicial, tá? Tá errado aqui, inicial, tá? Que é o diâmetro que eu tenho aqui, né? O diâmetro do meu bruto, né? Então esse carinha aqui, ó, é o meu diâmetro inicial. Então, meu diâmetro inicial menos 2 vezes o passo. Obviamente, por quê? Porque, desculpa, o passo não, a altura. Por quê? Porque eu tirei aqui uma quantidade X, né, milímetros, que é a altura, mas aqui do outro lado também, né, do meu diâmetro, eu também tenho, né, a altura do dente. Então, são 2 vezes a altura do dente, tá? Depois disso eu venho e calculo o avanço, tá? No caso aqui você vai multiplicar o passo, né, que é uma informação dada para você, vezes o número de entradas, tá? Se vai ser rosca de uma entrada, 2 entradas, e assim sucessivamente. Observe que aqui essa sequência, né, uma não impede a outra, porém essa aqui, a primeira, a segunda e agora a quarta, né, ela diz respeito à profundidade do primeiro passo, tá? Então, como é que calcula esse primeiro passo? Eu vou pegar aqui a altura do meu filete, tá? A altura do dente, e
dividir pela raiz quadrada do número de passadas, né? Então aqui veja que eu tenho várias passadas aqui, tá? No geral a gente pega aí 2,5 milímetros, a gente usa 9 passadas, tá? De 3 a 4 a gente usa 16 e algo acima disso a gente usa 25, tá? Ou seja, são a quantidade de vezes que a gente vai discretizar ali as passadas do meu rosqueamento, tá? Então são parâmetros aqui orientativos, né? Tem funcionado aqui no laboratório, então a gente tem usado esses valores aqui para vocês terem uma orientação. Você pode aumentar, tá? Não tem problema nenhum, você só vai perder um pouco mais de tempo, mas é tão rápido, né, o processo de usinagem que não faz, assim, dá um impacto muito grande na produção. Por fim, eu tenho aqui o diâmetro final de saída angular, tá? Na verdade, você vai calcular esse diâmetro aqui, ó. Esse diâmetro X aqui é uma distância que você vai calcular baseado, né? Você não vai, vou dar como a gente estava fazendo lá no G71, vou deixar aqui um ponto de, 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 de segurança para não bater, né? Aqui a gente pode calcular, tá? Então eu vou ter aqui o diâmetro inicial, que é esse diâmetro aqui, certo? Antes de fazer a rosca, mais 2 vezes o passo. Veja que o passo ele entra, né, em praticamente todos os cálculos, vezes o número de filetes cônicos, né? Então veja que a gente pode definir aqui, tá, o número de filetes cônicos e multiplicar. Para quê? Para que eu possa ter uma altura de saída, né, para a minha ferramenta, ok? Lembrando que esse número ele é maior ou igual a 1, né? Não vou colocar zero, senão eu não vou ter um diâmetro aqui. Depois eu vou ter aqui essa distância aqui, ó, que é o Z de posicionamento, né? Então a gente sabe que a gente precisa dar um espaço para que a ferramenta sincronize, tá certo, com o giro aqui do fuso, tá? Então tem uma regrinha que a gente usa, que é 2 vezes o passo, tá? Quando a gente está na máquina convencional, a gente costuma usar 5 vezes, né? Enfim, isso aí é do dia a dia de cada um, mas aqui para orientar vocês, a gente vai ter aqui Z maior ou igual a 2 vezes o passo, ok? Bem, aqui o que acontece? A gente tem aqui no bloco diâmetro final da rosca, tá certo? O diâmetro parâmetro X aqui, que é calculado aqui por essa fórmula. O meu Z é o comprimento da rosca, ele está aqui. Comprimento da rosca, né? É o meu Z, tá? O usuário vai determinar. Depois eu tenho um parâmetro aqui que eu botei de vermelho, que é a conicidade. Esse parâmetro você pode omitir nos casos onde você não tem rosca cônica, tá? Então aqui ou você atribui o valor zero, tá bom? Depois a gente vai estar vendo aí como calcular roscas cônicas. Depois eu tenho o parâmetro P, né, que é a altura do filete da rosca, né, que é calculado por essa primeira fórmula aqui, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Então você preenche, lembrando que essa fórmula aqui eu vou ter um valor em milímetros e eu coloco aqui em micrometros, tá? Para que não tenha valores quebrados, né? Então eu posso colocar esse valor aqui em micrômetros. Depois a profundidade do primeiro passo, né? Ele está aqui, nosso Q, nosso segundo Q, então ele diz respeito, né, a essa primeira camada, a primeira profundidade de corte aqui, o meu Q. Depois eu tenho aqui o passo da rosca, né, que é calculado, né, por essa fórmula aqui, tá? Então, na próxima aula a gente vai fazer 2 exemplos, né, com canal e sem canal, para mostrar a vocês como preencher e como fazer esses cálculos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.